Que ligação tem a igreja de Pérgamo com os últimos dias, com aquilo que está acontecendo nos dias de hoje nos Estados Unidos da América e também na Europa? Fica conosco que você vai gostar. A igreja de Pérgamo é a terceira igreja do Apocalipse. Como dissemos no passado, as igrejas representam períodos da história da igreja. Cristo, na sua sabedoria infinita, ao dar a mensagem a João, ele estava tendo um alcance, a sua visão, muito mais além do que aquelas igrejas que recebiam as cartas, né? E a carta à igreja de Pérgamo começa no Apocalipse capítulo 2, versículos 12, da seguinte maneira, dizendo: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Ao anjo representa a liderança da igreja, né? Escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ou seja, isso é uma frase militar. Cristo vem como um general para fazer uma vistoria na sua própria igreja, porque havia problemas ali. E olha o que ele diz no versículo 3: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Estranho, né? Jesus se referindo à sua igreja, dizendo que para a sua igreja que você está no lugar onde tem o trono de Satanás, mas está escrito aqui: e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Veja bem, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, né? Tenho, todavia, contra ti, ou seja, Jesus, apesar de dizer que a igreja estava no meio de um lugar onde havia o trono de Satanás, ela se mantinha fiel. Ele elogia a igreja, né? Assim, que conservas o meu nome, né? E havia ali um testemunho de Antipas, seguramente foi, segundo os historiadores, um mártir. Não se sabe bem sobre, não temos muita informação sobre Antipas, mas seguramente ele foi martirizado nesse período. Porém, apesar desse elogio, havia repreensão forte contra essa igreja. No versículo 14 diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A igreja de Pérgamo representa a igreja de Deus que vai do período de 313 até o ano 538 depois de Cristo. Foi o período da igreja em que a igreja recebeu, entrou numa nova fase. Até o ano 313, como dissemos, os imperadores romanos tentaram destruir a igreja. Muitos deles, a igreja sofreu muitas perseguições. Mas um desses imperadores, o imperador Constantino, que era um gênio militar, ele percebeu que o número dos cristãos estava aumentando, que não adiantava matar cristão, que eles estavam aumentando tanto que até mesmo dentro dos palácios, né, muitas pessoas se convertiam, porque o cristão da época era cristão de verdade. Ali não tinha condições de você ser um falso cristão, porque ser cristão era ser proscrito, era ser ilegal, né, e era estar arriscado à morte, né? Muitos morreram. E quanto mais cristão morria, mais pessoas se convertiam. Então o próprio imperador, dando um golpe de gênio, fingiu que se converteu para aceitar o cristianismo e usar o cristianismo porque o império estava se dissolvendo, o império romano estava se desintegrando, estava com uma dívida maior que a dívida americana. Então ele precisava de um elemento magnético que pudesse unir o império. E ele encontrou esse elemento no cristianismo.
Então, no ano 311, o imperador ele começa, então, tornou a religião cristã uma religião legal. Ele deu, então, a liberdade religiosa à igreja. E vocês vão ver depois que essa liberdade teve um preço. Ele deu liberdade aos cristãos, mas ele mesmo começou a colocar alguns decretos dizendo como que ele queria que essa igreja se comportasse. Entre eles, veio dele a primeira lei dominical. No início, os cristãos guardavam o domingo, naquela época todos guardavam o sábado, mas aí ele começou a colocar o domingo porque ele era um adorador do sol. Ele era um idólatra e ele trouxe a idolatria para o cristianismo. E é claro que houve discussões, havia muito debate na igreja naquele tempo, né? Então, Pérgamo tem muita coisa ligada com os nossos dias. A cidade de Pérgamo, que é situada na Ásia Menor, era um importante centro cultural da época. Mas por que Jesus dizia que o trono de Satanás estava nessa cidade? Porque quando a Babilônia foi destruída, né? Quando os impérios se uniram para destruir a Medo-Persa, destruir a Babilônia, aqueles magos, aqueles bruxos, aquele pessoal da magia pesada que dominava da Babilônia, fugiram para Pérgamo. Eles vieram para a cidade de Pérgamo. Quando Cristo mandou a mensagem, ali era a sede mundial do paganismo. E posteriormente, esse grupo foi para Roma, onde depois surgiu o Vaticano. E quando Cristo repreende aqui, ele diz assim que ele dizia, aí está o seu trono. Jesus sabia o que ele estava falando, né? A igreja de Deus ali estava com muita dificuldade, né? Ele diz assim, conservas o meu nome, mas aí está o trono de Satanás, porque ali estava a sede mundial da idolatria. Havia em Pérgamo estátua de todos os deuses, inclusive havia uma, como tinha em Atena, aos deuses desconhecidos, porque Pérgamo na época fazia parte da Grécia, né? Hoje faz parte da Turquia. Então havia uma estátua até a Esculápio, que era o deus da medicina, né? Havia uma grande estátua dos imperadores romanos. Foi ali que começou a se adorar o imperador como Deus, né? Foram esses bruxos que ensinaram a idolatria, a adoração ao próprio imperador, né? E os imperadores tinham um carinho muito grande por Pérgamo. E a palavra Pérgamo, ela quer dizer, segundo o grego, né? Per quer dizer entre, né? O meio, e gamos quer dizer união. Então, seria união ou casamento, entre união ou casamento, porque foi nesse período que começou o casamento do cristianismo com o paganismo, que foi se consolidando, né? Então, há muita lição, nós temos que resumir sobre Pérgamo, né? Ali começou, nesse período, o imperador escolheu o bispo de Roma para ser o líder de todas as igrejas, né? Porque os romanos sempre têm aquela mania de grandeza. Ele queria que o que fosse de Roma dominasse todas as outras cidades, né? E ali o império foi se esvaziando, a nível militar foi enfraquecendo, o poderio papal foi aumentando aos poucos, né? Havia guerras e conflitos, mas os imperadores deram força a Roma. Isso comprovando, então, que o poder da igreja romana não veio de Cristo, porque Jesus fundou a sua igreja em Jerusalém e não em Roma. E no Apocalipse 13, diz assim que essa igreja, a besta que é representada aqui, né? Versículo capítulo 2, assim, deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. A igreja foi se consolidando, foi se fortalecendo, né? E no ano 538 foi o período em que realmente se consolidou o poder papal, né? E dali começou aquele grande período que vai até Napoleão, depois nós vamos falar depois, né? E o texto diz assim que aí tem Jesus repreendia dizendo que tem aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta de Deus que apostatou, porque ele começou a vender os dons de Deus. Ali começou o comércio religioso com Balaão. E foi nesse período. Muitos homens que não eram apóstolos, mas se diziam apóstolos, começaram a assumir cargos, né? E ali tinha também os nicolaítas.
esse grupo de pessoas era aqueles que trouxeram dessas religiões da magia, essas regiões pagãs, aqueles rituais, pegaram um pouco dos rituais do judaísmo e formaram então o clero. Então o clero começou a separar leigos de eclesiásticos, né? E não era esse o plano de Jesus. Cristo queria ter uma igreja, a igreja toda era para ser um reino de sacerdócio, como diz lá em Pedro, né? E muitas heresias começaram a ser introduzidas nesse período já na igreja, né? Por exemplo, nós temos aqui, no ano 300, foi introduzida a oração aos mortos, né? E nós sabemos que não há consciência após a morte, mas aqui foi estabelecido porque os pagãos acreditavam nisso, os pagãos faziam oração aos mortos, né? E nesse mesmo ano 300 também se estabeleceu fazer o sinal da cruz. No ano 320 também a queima de velas, o uso de imagens e veneração de anjos e mortos, no ano 375, né? A missa como uma celebração diária, que era uma maneira de combater o sacerdócio de Cristo no santuário celestial. Satanás tinha esse projeto, foi estabelecido no ano 394 depois de Cristo. O início da veneração de Maria, o termo Mãe de Deus foi aplicado pela primeira vez no concílio de Éfeso, em 431 depois de Cristo, né? Os sacerdotes começaram a se vestir diferente dos leigos no ano 500 depois de Cristo, né? A extrema unção foi instituída no ano 526 depois de Cristo, né? A doutrina do purgatório, que foi imposta pelo Papa Gregório I, foi no ano 593, já um pouquinho depois do 538, né? Então, estas heresias, elas entraram na igreja com debate, com brigas e rejeições. O grupo de fiéis não aceitavam isso, mas esses fiéis passaram a não ter força e começaram a ser perseguidos, né? Então, aquela liberdade, falsa liberdade que o imperador deu à igreja custou muito caro, porque ali foi instituída a imposição também do domingo, que as pessoas que não observavam o domingo começaram a então receber como se fosse uma maldição quem não guardasse o domingo, porque havia muitas mentiras tecidas em volta disso. Só para se ter uma ideia, 75% das doutrinas de Roma, da igreja romana, são pagãs. Apenas 25% das doutrinas delas são cristãs, né? A liberdade, então, religiosa veio com um custo para a igreja muito alto, né? E nos últimos dias, a besta que sobe da terra, que é representado pelos Estados Unidos, né? Diz a palavra de Deus que daria fôlego à imagem da besta, que estava um pouquinho amortecida, né? Porque depois de Napoleão ela se enfraqueceu muito, né? Vocês sabem que Napoleão prendeu o Papa e a Igreja Católica ficou 3 anos quase sem Papa. E do período de Napoleão até 1929, o Papa era representado era o prisioneiro do Vaticano, ele não podia sair do Vaticano. O Papa só pôde sair depois do Vaticano depois de 1929, quando ele assinou um tratado com Mussolini. E nesse mesmo período começou então a quebra da Bolsa a nível mundial, começou aquela crise financeira mundial, só terminou quando começou a Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, o retorno do papado no mundo veio como um terremoto social, político e também bélico, né? Porque a profecia disse mostra que a igreja sofreria uma ferida mortal, né? Diz aqui, então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E começou a ser curada em 1929, né? E a ferida está cicatrizando bastante rápido e muito em breve, diz o Apocalipse, que o próprio Estados Unidos, que representa a besta que sai da terra, vai dar fôlego. O que significa dar esse fôlego, minha gente? É justamente isso. Os Estados Unidos estão agora, as coalizões cristãs estão instituindo o nacionalismo cristão. Nacionalismo cristão. Um grupo de cristãos aqui nos Estados Unidos muito grande está querendo unir igreja e Estado. Por séculos, igreja e Estado têm sido separados. A separação igreja e Estado foi uma das feridas mortais dado a Roma, né? Mas o inimigo vem trabalhando através dessas igrejas. Há o projeto da Agenda 2025, vocês vão ver aí a imagem, né? Esse projeto
não é um projeto, falam que é o projeto do Trump, não é meramente do Trump esse projeto. Esse projeto é um projeto republicano já de décadas, muito antes do Trump. É um livrinho de 900 e poucas páginas, que vocês têm acesso pela internet. Ali ele estabelece os princípios conservadores, né, que estão empunhando movendo as coalizões religiosas cristãs para estabelecer o nacionalismo cristão. Ou seja, eles querem transformar os Estados Unidos num país cristão. Os Estados Unidos nunca foi um país cristão. Os Estados Unidos sempre foi um país que sempre deu direito a todas as pessoas escolher qualquer religião. Aqui você teria liberdade, mas agora eles querem transformá-lo num país cristão. Há coisas excelentes nessa agenda que todo cristão, todo adventista sétimo dia aceitaria. Mas o grande problema é justamente que com ele vai vir novamente a imposição do domingo, né? E essa imposição, ela vem de uma maneira tão sutil. Só para você ter uma ideia, quando eu cursava psicanálise, né, tive uma aula intitulada Cristianismo e Holocausto, e aprendi que a estratégia de Hitler para construir lealdade e apoio dentro da igreja alemã era magistral. Ele encorajava crianças em suas organizações civis e alemãs a levar suas famílias para o culto dominical com elas. A frequência às igrejas disparou. Os pastores ficavam encantados, né? E, eventualmente, o governo e a religião na Alemanha se tornaram um, né? Então, sabemos do resto da história o que aconteceu, tá? Perseguição aos judeus, testemunha de Jeová, negros, deficientes, gays, sindicalistas e pessoas ascendentes de Roma, sim, de eslavos, né? Todos eles foram perseguidos, não foram só judeus, não, né? E seus seguidores. Infelizmente, apenas um punhado de clérigos alemães confrontou Hitler. Todos os outros aceitaram. Agora, 34 anos após, né, esse período desse estudo que fizemos, sinto-me alarmado ao ver pastores de todas as igrejas da América falarem em favor do movimento que está unindo agora igreja e Estado nos Estados Unidos, né? O nacionalismo cristão é uma ameaça que cada vez mais está entrando em ebulição. O número de pessoas que estão se unindo, só para vocês terem uma ideia, uma pesquisa nacional conduzida pelo Public Religion Research Institute e pelo Brookings Institute descobriu que 64% dos protestantes evangélicos brancos são adeptos ou simpatizantes do nacionalismo cristão. 35% dos americanos nunca ouviram falar o termo nacionalismo cristão, mas 64% são adeptos. Esse é um movimento totalmente ligado aos movimentos dos white supremacistas, né? O número, por exemplo, de negros que apoiam esse movimento é muito pouco, são de 8% a 12%, né? Então, o nacionalismo cristão ele é alimentado pela supremacia branca, a crença de que os brancos são superiores às pessoas de outra raça e devem dominá-las. Eles são ensinados a evitar a pessoas LGBTQ, abraçar a dominação dos homens sobre as mulheres e acreditar que apenas o cristianismo, uma das 10 mil religiões distintas, deve governar o Congresso, os governos estaduais e o sistema judicial. O movimento tem estado em ebulição há décadas por um surpreendentemente grande grupo de cristãos brancos que sentem que são chamados por Deus para levantar e defender contra qualquer um que seja diferente. A insurreição de 6 de janeiro, aqui nos Estados Unidos, 6 de janeiro de 2020, todos lembram disso, no Capitólio americano, foi um exemplo do nacionalismo cristão. Aquele movimento foi totalmente dirigido pelos nacionalistas cristãos. E um estudo mais abrangente de hoje sobre a religião americana foi conduzido pelo sociólogo Andrew Whitehead e Samuel Perry. Seu estudo, com mais de 16 mil pessoas, observou que o nacionalismo cristão, paradoxalmente, considera a América sagrada aos olhos de Deus. Ele batiza o governo autoritário, santifica a preservação da ordem, preste atenção, com violência justa. Preste atenção na palavra. Glorifica a família patriarcal e heterossexual não apenas como padrão bíblico de Deus, mas como a pedra angular de todas as civilizações. Claro que nenhum adventista discute isso. O problema não é só isso.
Os nacionalistas cristãos são também propensos, são também mais propensos do que os outros americanos a ver as lutas políticas através de uma lente apocalíptica de revolução e violência. Presta atenção nisso. Os adeptos e simpatizantes do nacionalismo cristão são mais de 2 vezes mais propensos do que os céticos e rejeitadores a acreditar que uma tempestade está chegando em breve, que varrerá as elites do poder e restaurará os líderes legítimos. Todos nós sabemos que essa tempestade se avizinha. Parece que estão quase usando o termo de Ellen White, né? Ela disse, vejo uma grande crise diante de nós. Ela disse que, ao se aproximar a tempestade, uma grande classe, né, que professava crer na mensagem do terceiro anjo, abandona a sua posição e passa para as fileiras do adversário. Então, as profecias estão se cumprindo, meus irmãos, nos nossos dias, debaixo dos nossos olhos, né? Então, da mesma forma, os nacionalistas cristãos, você vê aí, nós estamos mostrando um gráfico ali que vocês podem observar, que vai ser colocado, né, o número dessas pessoas. Da mesma forma, os nacionalistas cristãos são cerca de 2 vezes mais propensos do que os outros americanos a acreditar, prestem atenção nisso, que a violência política pode ser justificada. Veja isso. Quase 4 em cada 10 adeptos do nacionalismo cristão, ou seja, 38%, e 1/3 dos simpatizantes, 33%, concordam que devido à situação ter se desviado tanto, nós estamos vendo isso, o escândalo para esse país, a invasão de imigrantes, o crescimento dos grupos LGBT com os direitos adquiridos, né? E outros abusos, o tráfico de seres humanos, e droga, que está tudo por trás disso. Então, devido à situação ter se desviado tanto, os verdadeiros patriotas americanos podem ter que recorrer à violência para salvar o país. Guardem essas palavras. O apoio à violência política entre os simpatizantes do nacionalismo cristão aumentou 11 pontos percentuais desde 2022 e de 22% a 33% permaneceu estável entre os outros grupos, né? Então, no geral, aqueles que apoiam ideias nacionalistas cristãs são significativamente mais propensos do que os outros grupos a dizer duas questões são inegociáveis ao considerar o apoio a um candidato: acesso a armas e imigração. Eles odeiam os imigrantes ilegais e eles querem ter direito às armas. Então, tudo está preparado. Como eles mesmos dizem, eles mesmos acreditam que uma crise se aproxima, né? Uma tempestade está chegando em breve que varrerá as elites do poder e restaurará os líderes religiosos. Que tempestade é essa, meus irmãos? Vocês têm ideia de que tempestade é essa? Continue assistindo às nossas mensagens, mantenha-se sintonizado que você vai saber que tempestade é essa. Ela está chegando cada vez mais próxima. Muitas pessoas não estão percebendo o que está acontecendo no mundo. Essas guerras no Oriente, esses conflitos, tudo está por trás disso. Há uma agenda por trás disso. E por trás desses agendadores está o maior de todos os impulsionadores deles, que é o próprio Lúcifer. Ele tem um propósito, ele quer chegar a algum lugar. Mas Deus está acima disso. Ellen White diz, aquele que se assenta acima dos querubins, né? Porque eles estão dizendo que todos esses problemas, esses abusos, aí porque as pessoas estão transgredindo a lei de Deus. Realmente estão transgredindo. Mas a solução não vai entrar por ali. Cristo vem e Cristo vai reinar, mas não da maneira como eles querem entronizar Jesus. Ellen White, no livro Grande Conflito, né, nesse texto, na página normal é 586, aqui estou com um condensado, né? Que ele diz assim, que porém esse mesmo grupo de pessoas sugere que a imposição da observância do domingo melhoraria a condição moral da sociedade, o que é uma ilusão, né? Uma das táticas de Satanás é misturar a falsidade, misturar com a falsidade uma quantidade suficiente de verdade a fim de parecer plausível, né? Os dirigentes do movimento em favor do domingo podem defender reforma de que o povo necessita, princípios em harmonia com a Bíblia, mas enquanto exigirem algo contrário à lei de Deus, seus servos não poderão se unir a eles. Nada justifica o abandono dos mandamentos de Deus, substituindo-os por preceitos humanos, porque eles querem apelar para a violência. E violência contra quem, minha gente? Contra todos que não concordarem.
todos aqueles que não aceitarem, aqueles que não se curvarem diante do Estado, porque igreja e Estado estão se unindo. Não sabemos se vai ser agora com a vitória do Trump, né? Mas com Trump, sem Trump, o grande inimigo ele tem o seu projeto. E se Trump ganha, é claro que as coisas podem se acelerar. Nós não vamos dar datas, mas continue. Que Deus possa nos abençoar a todos, para que nós possamos saber para onde ir e o que fazer e sabermos o lugar em que estamos. Deus abençoe cada um de vocês. Continue estudando a palavra, porque nós estamos nos aproximando dos tempos mais incríveis, em momentos palpitantes da nossa história. Muitos estão cegos, não estão percebendo o que está acontecendo, porque não estuda a palavra e não se dedica à relação. Muitos estão totalmente absorvidos com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, com as carnes, né, do mundo. E não percebe que o inimigo está cegando, botando muitos pontos cegos, enquanto o tempo de graça está passando e a pessoa não percebe. O assinalamento dos 144 mil, que é o número espiritual, já começou. Muito em breve, a chuva serôdia também estará caindo. Mas essa crise que eles estão acreditando mais do que nós, que está muito próxima, e vocês vão saber mais nas próximas mensagens, não perca. E você verá que nós estamos vivendo no limiar de tempos eternos. Que Deus abençoe a todos. Queremos ver você no nosso próximo encontro. Ok? Querido Pai, agradecemos esse momento. Abençoe a pessoa que nos ouve e que ela possa compartilhar com aqueles que não ouvem. Que ela possa ser para essas pessoas um mensageiro. Queira dar-nos coragem de permanecer ao lado direito até o fim. Mesmo, Senhor, que caia aos céus. Perdoa nossas falhas e ajuda-nos a crescermos na graça. E abençoe todos os que levam a mensagem em nome de Jesus. Amém.